Olá, Warriors! Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo do Xenits Recomendam. Hoje eu vim comentar sobre a novela O Clone. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a novela. Hoje eu vou comentar sobre algumas questões aí envolvendo a novela. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Então, gente, eu gravei um vídeo lá no final de 2019, quando teve a reprise do Clone, em dezembro mais ou menos, e eu falei assim, fiz um apanhado geral sobre a novela, falei sobre algumas opiniões minhas com relação a Jade, Lucas, ao Léo, aos personagens em geral, falei da trilha sonora. E se vocês quiserem ver, eu vou deixar linkado aqui, essa é uma das minhas novelas favoritas. E agora tá reprisando, não vale a pena ver de novo. E eu comecei a ver certinho, porque da outra vez eu não terminei de assistir. Eu tentei ver pelo Globoplay, pelo Viva Mais, um negócio desse, mas não consegui, acabei não vendo até o final. Dessa vez eu tô vendo, mesmo que eu perca um capítulo ou outro, que eu comece a ver atrasado, eu assisto. E vou observando algumas coisas. A novela tem sido muito comentada nas redes sociais, inclusive esse vídeo que eu tô gravando aqui, a ideia de gravar ele veio do TikTok, porque eu li alguns comentários no TikTok falando mal da Jade, porque a Jade não quis ficar com Said. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho um absurdo as pessoas pensarem assim. Porque a Jade nunca quis ficar com Said, nunca foi uma escolha dela. Ela até conseguiu ficar com ele por um tempo por causa da filha dela, porque a Said usou a filha dela, disse que ela nunca mais ia ver a filha se separasse dele. Então ela ficou com ele muito tempo e estava decidida a aceitar esse destino de viver com esse homem que ela nunca amou. Mas ele teve a feliz ideia de colocar ela no caminho do homem que ela amava de novo, que foi o Lucas, né? E eu quero comentar sobre isso. As pessoas falam que o Lucas é frouxo, que a Jade não devia ter largado Said, que ela abriu mão da filha pra ir atrás do Lucas. Nossa, as pessoas falam assim. É uma visão que eu realmente não entendo. Eu quero deixar aqui minha visão, né? Quem não concordar pode comentar aí embaixo, sem ofensas, claro. Mas enfim. Eu tive que botar meu cabelo pro lado, né? Porque eu tenho franjinha, mas como eu liguei o ventilador, tá voando tudo. Então, gente, eu sempre shippei muito Jade e Lucas, inclusive eu defendo que eles são almas gêmeas. Lá no vídeo que eu fiz antes, eu falei muito sobre isso, que eles são almas gêmeas. Eu não acredito em almas gêmeas, assim, na vida real, sabe? Mas eu sempre que eu vejo casais, assim, da ficção, com uma atração muito forte, com uma história muito bonita, assim, que eles se atraem como imã, eu penso, são almas gêmeas, sabe? Eu acredito na ficção, não na vida real, não acredito. Eu tenho uma outra visão diferente, sabe? Dessa questão do amor aí entre duas pessoas. Do amor romântico entre duas pessoas. Mas, na ficção eu acredito, né? Xana e Gabriele, Lucas e Jade e vários outros exemplos aí que a gente tem. E eu acho muito lindo. Mas o que me deixa indignada, assim, eu acho assim que a pessoa. Ninguém é obrigado a gostar do Lucas, sabe? Mas gostar do Said, defender que ele é um homem bom, que a Jade deveria ficar com ele, eu acho incabível, sabe? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Por que não shippar Jade e Said? Aqui nós temos um quadro, por que não shippar, que a Gi já fez. Por que não shippar Xena e Hércules, Xena e Ares, Xena e Gabi? Aí agora eu tô trazendo para outros universos, no caso aqui agora eu tô falando do universo de novelas, né? E eu quero muito trazer mais esse universo aqui pro canal, esse universo de novelas. Mas enfim, gente, para começo de tudo, as pessoas falam muito que a Jade enganou o Said, mas eu realmente não vi isso na novela inteira, né? Desde o começo, acompanhando desde o começo, eu não vi ela enganando ele.
Eu acho que ela sempre deixou claro aí que ela não gostava dele mesmo. Ela ligou, fez umas ligações dizendo que tinha defeito, aí por aí já se via que ela não tinha interesse em casar com ele. Inicialmente a Jade não queria nem casar, antes de conhecer o Lucas mesmo, ela não queria nem casar com ninguém. Ainda mais com uma pessoa que arrumaram pra ela, que ela nem escolheu. Ela queria era ter a profissão dela, fazer medicina, vocês lembram que ela queria fazer medicina? Ela queria ser uma mulher mais independente. E o tio Ali até concordou com isso. Depois ele foi empurrando o marido pra cima dela. Já começa errado por aí, né? E o marido dela teria que autorizar. Tudo bem que é a cultura, gente, mas dentro da cultura, tio Ali já havia concordado com ela, sabe? Você vai estudar assim, vai fazer medicina, depois você casa. Mas depois ele frustrou todas essas promessas que ele tinha feito pra ela e empurrou um homem que ela nunca viu na vida pra cima da Jade. E as pessoas questionam muito que a Jade se apaixonou pelo Lucas no primeiro olhar e ficou com aquela loucura toda. E eu fico me perguntando, por que as pessoas não questionam o Said também? Porque ele olhou pra Jade ali e ele teve certeza naquele momento que ele ia casar com ela, não importasse o que ela queria também, não importasse a vontade dela. As pessoas falam que foi forçado a Jade se apaixonar pelo Lucas e o Lucas pela Jade, assim, à primeira vista, eles não sabiam nada um do outro. E o que aconteceu com o Said ali? Ele olhou pra Jade e do nada, assim, nasceu uma obsessão dele por ela, justamente porque ela não queria ele também, né? Pra gente ver por aí que isso nem é amor, porque ela não queria ele só quis ela porque ela não quis ele. Ele meio que se sentiu desafiado. A Jade tem um momento que ela fala pra ele, isso não é amor, isso é orgulho ferido, isso é... Ela fala isso pra ele um momento, porque depois que ela escolheu ficar com ele ali, cuidar da filha, tudo certinho, ele levou ela de volta pro Brasil pra esfregar ela na cara do Lucas. E a Jade pediu, implorou, não me leva pra lá, eu não quero, eu não vou, por favor, não me leva pra lá, eu vou ter uma recaída. Ela falou, ela pediu, e ele mesmo assim levou ela lá pra esfregar ela na cara do Lucas. Ou seja, tudo que o Said fez foi querer reafirmar que ele tinha vencido, porque o ego dele tinha ficado ferido por causa de uma mulher que ele sabia muito bem que não gostava dele, desde o começo ali. E como ele conseguiu ter ela pra ele quis mostrar isso para as outras pessoas envolvidas que sabiam que a Jade não queria ele, né? Gente, todo mundo fala que o Lucas foi muito frouxo quando ele foi lutar pela Jade, muita gente diz que ele procrastinou, que ele protelou o encontro dele com a Jade, porque no primeiro momento que eles decidiram fugir, quando ela estava aqui no Brasil, que ele ia encontrar com ela na praia para levar ela para casa dele, vocês lembram dessa parte? Ele acabou ficando por causa do irmão dele, porque ele começou a lembrar de tudo que ele tinha vivido ali naquela casa, ele não quis abrir mão. Só que esse é o primeiro momento assim que a gente lembra assim, mais forte deles dois querendo fugir, e o Lucas acaba deixando a Jade ali na praia, abandonada. Mas antes disso, o Lucas tinha proposto a Jade de fugir. Antes disso, quando eles se conheceram ali no comecinho mesmo, que a Jade falou que ia casar, aí ele falou, você não pode e tal, aí ele propôs ela de fugir. E a Jade que não aceitou nesse momento. Então as pessoas falam muito que o Lucas foi frouxo, mas a Jade também tinha um certo receio de largar tudo aquilo, toda aquela vida dela pra trás, porque apesar de tudo, apesar da criação diferente que ela teve aqui no Brasil, ela tinha uma raiz muçulmana muito forte, e ela queria casar ali dentro dos costumes. Ela falou pro Lucas que ela não ia fugir com ele ali naquele primeiro momento, porque ela não queria morar junto sem casar. Eu até anotei, fiz algumas anotações sobre esse começo da novela, porque eu já tava com a intenção de gravar esse vídeo. A Jade, quando o Lucas propôs pela primeira vez no Marrocos, o irmão dele ainda tava vivo,
tudo estava certinho na vida dele, ele não estava muito desestruturado ainda, né? Porque depois que o Diogo morreu, ele se desestruturou bastante. É por isso que ele não quis largar a vida dele para trás para ir atrás da Jade. Então, no primeiro momento, ele recuou. E no primeiro momento, ela também recuou. Porque as pessoas falam muito que a Jade foi muito mais atrás do Lucas do que o Lucas da Jade. Mas o Lucas propôs, sim, a Jade fugir com ele. Mas ela que não quis, porque ela não queria deixar a vida dela para trás. E o Lucas também não quis depois. Assim como era difícil para ela deixar a vida dela para trás, para ele também era difícil. Claro que pelos costumes, por toda a diferença ali de cultura que a Jade estava inserida, por ela ser mulher, era muito mais difícil para ela. Mas isso não apaga que era difícil também pro Lucas, sabe? E nesse momento que a Jade recuou, ela também usou a Latifa como argumento. Ela falou: a Latifa vai me amaldiçoar e eu também não quero ser feliz às custas da felicidade dos outros, porque se ela fugisse com o Lucas naquele momento, a Latifa não ia conseguir casar com o Mohamed, ia ficar mal falada ali na região, né? Ninguém ia querer mais casar com ela, provavelmente, a família toda ia ficar mal falada, né? Ela queria seguir os costumes certinho e queria que a família não fosse prejudicada por uma vontade dela, por uma decisão dela. Então ela queria que tudo corresse ali conforme a religião delas, o Lucas se convertesse, eles casassem, mas acabou que nada disso aconteceu. Ela recuou, então, no primeiro momento, né, gente? A gente fala muito que o Lucas deixou a Jade esperando na praia, porque ele não quis abrir mão da vida que ele tinha, mas no primeiro momento a Jade também não quis abrir mão da vida que ela tinha. E a Jade até falou nessa vez que ela não quis fugir com o Lucas, ela até falou pra Zoraide e pra Latifa: eu sou muçulmana, eu achei que eu não era, mas eu sou. Aí eu anotei, né? Assim como o Lucas teve receio mais tarde, quando perdeu o irmão, de deixar tudo para trás, a casa, a família, aquela zona de conforto que realmente qualquer um dos dois tinha apego à vida que tinham. Apesar de tudo, por mais que se amassem tudo, não era fácil para nenhum dos dois. Eles se amavam muito, mas não era fácil para eles deixar a família, abandonar a zona de conforto. Porque, gente, pro Said, olha só, uma das coisas que eu vou falar aqui pra vocês, falam que o Said que ama de verdade a Jade, pro Said sempre foi muito fácil, né? A família dele toda a favor da união deles, a família dela a favor, a família dele estava a favor da união, diferente da família de Jade e de Lucas, porque a família deles não estava a favor. Foi muito mais difícil. O obstáculo que a Jade e o Lucas enfrentaram para ficar juntos foi muito pior do que o obstáculo que o Said enfrentou para ficar com a Jade. O único obstáculo que ele teve para ficar com ela é porque ela não queria, e vocês ignoram totalmente isso, gente. A Jade não queria. Ele não teve exatamente nenhuma dificuldade. Todo mundo queria que ele ficasse com ela, mesmo que a Nazira, mesmo que a Nazira falasse ali de vez em quando: essa mulher escandalosa, não sei o que. No começo ali, quando eles iam casar, a família toda apoiou, gente. Arrumaram esse casamento, fizeram tudo certinho. O Said quis e aconteceu. A família dela, o Said quis, a família dela concordou, a família de Said concordou e eles tiveram a união deles. A única coisa que atrapalhou ali foi porque ela não queria. E vocês ignoram totalmente isso, né? Porque vocês falam que o Said amava muito a Jade, fez de tudo pela Jade, passou por cima dos costumes dele pela Jade. Pois é, gente, que dificuldade ele teve pra ficar com ela? A única dificuldade que ele teve pra ficar com ela foi porque ela não queria. Simplesmente. Ela não era mais virgem, ele viu isso na noite de núpcias. Claro que por ele estar com aquele orgulho, ele só não levou ela pra dar essas chibatadas, porque ele também não queria ser envergonhado, porque ele tava querendo, porque ele queria ficar com ela. Ele já tinha colocado isso na cabeça dele, e não importava o que ela fosse, se ela não queria, se ela não fosse mais virgem, porque ele
olhou para ela e teve essa vontade. Então a vontade dele que prevaleceu ali no momento, até passou por cima até dos próprios costumes dele. Então eu questiono muito isso, gente. Que amor é esse que Said sente e o Lucas não? Que amor é esse que ele sente, que é muito maior que o do Lucas, que para ele foi tudo muito fácil. Ele quis, a Jade teve. A única coisa que ficou contra foi ela mesmo, né? Que ela não queria, mas ela como mulher não tinha vez ali, a vontade dela não valia nada, né? E pra vocês, pelo visto, também não vale nada, porque vocês vivem falando aí que a Jade devia sim ficar com o Said, porque ele sim que era um homem bom, um homem que deu muito ouro pra ela, um homem rico que deu casa, que deu isso, que deu aquilo, e não olham um outro lado, né, que ela nunca quis ele. Vocês iam querer ficar com, por mais que fosse rico, por mais que fosse bonito. Eu até me questiono um pouco essa mentalidade, sabe, que só vale a riqueza, a beleza. Um homem que as pessoas falam, ai, mas ele é machista, assim, porque é o costume dele. Que costume? Ele passou por cima dos costumes dele. Ele viu que Jade não era uma mulher autenticamente muçulmana, né? Porque ela já tinha dito para a família dele que estava com defeitos, tinha ligado para lá, já tinha demonstrado várias vezes que não queria nada com ele. E mesmo assim ele passou por cima disso, que como assim, sabe? Porque ele era machista demais, né? Todos eles eram machistas demais. Então tá, vocês acham que é certo, então, essa cultura, assim, esse pensamento, ele querer ficar com a mulher a qualquer custo e prender ela, que agora ele tá querendo prender ela pra ela não sair mais, fazer uma alienação parental lá com a filha dela. Vou falar mais um pouco sobre isso. O Leônidas, ele não aceitou de jeito nenhum que o Lucas ficasse com a Jade, que ele levasse ela ali pra casa dele. Ele achou que ela tava sendo interesseira. Ele colocou 1000 obstáculos pro Lucas não levar a Jade ali pra casa dele. Se o Lucas quisesse ficar com a Jade, ele teria que morar em outra casa, construir toda uma outra vida. E ele tinha acabado de perder o irmão, ele tava muito mal com isso, ele não queria perder aquela lembrança que a casa dele trazia do irmão dele, tanto que ele ficou olhando, ficou lembrando do Diogo ali, dos momentos que ele viveu, por isso que ele acabou abrindo a mão da Jade naquele momento, porque a família, o Leônidas estava totalmente contra ele ficar com ela, ele levar ela para ali, ele assumir ela, entendeu? O Leônidas estava totalmente contra, assim como a família da Jade estava contra. Era difícil para ele também abrir mão, ainda mais naquele momento que ele estava. Gente, quem acha que a mulher tem que se submeter à vontade do homem, né? Todos aqueles homens lá estavam querendo que a Jade casasse e ela devia casar mesmo com Said e se inserir ali naquela cultura que eles estavam impondo a ela, sem nem mesmo tentar dar uma chance pro Lucas, porque eles queriam que a Jade casasse com o Said, tinha que ser o Said, não podia ser um muçulmano convertido que ela escolheu, que o Said queria ela, então ela tinha que ficar com ele. Quem tem esse pensamento que não acha que a mulher deve ter autonomia para fazer suas próprias escolhas, quem defende mais essa cultura aí, já que ele estava inserido nessa cultura patriarcal ali dos muçulmanos, tudo bem, gente, respeito a opinião, nem leva em conta o que eu tô falando, porque eu sei que vai entrar por um ouvido e sair pro outro, já que vocês acham que a mulher não deve ter autonomia para fazer suas próprias escolhas mesmo. A Jade, por exemplo, queria estudar. Pra que estudar, né? Mulher não precisa estudar, não era isso que eles falavam? Mulher, quando estuda, tem um monte de coisa colocada na cabeça dela, então ela vai começar a desobedecer o marido, a questionar as coisas, né? Pra quê? Quem pensa assim, gente, nem... Eu sei que não vai concordar mesmo comigo, né? Porque muita gente parece pensar assim. Agora, eu tô falando a minha opinião, porque eu acho que tanto o homem e a mulher são criados para terem a autonomia deles, né? É claro que a minha visão é mais ocidental mesmo, mas até lá eles têm algumas mulheres algumas mulheres dentro da religião têm a profissão delas,
tá tudo tranquilo, né? Tanto que era o que a Jade queria e o tio Ali a princípio aceitou, mas na verdade ele foi sempre um outro machista com aquele mesmo pensamento atrasado de sempre, mesmo ele já tendo vivido aqui no Brasil, em todo canto do mundo, cidadão do mundo, né, como uma vez a Albier falou, eu acho, não sei se foi a Albier ou se foi o Lobato, mas enfim. A primeira vez que o Said descobriu que a Jade tinha se envolvido com o Lucas, ele ameaçou matar o Lucas, né? Ele ameaçou matar o Lucas se a Jade voltasse a ter contato com ele. Nossa, que tipo de pessoa faz isso, né? Então a Jade só não ficou com o Lucas, ela deu um fora no Lucas praticamente, por isso que eles brigaram, pararam de se falar, pararam de se ver, porque ela deu um fora nele, porque o Said disse que ia matar ele se eles voltassem a ter contato. Então foi isso que aconteceu. Primeiro ele usou de chantagem que ele ia matar o Lucas, pra Jade não ver mais o Lucas, porque senão ele ia matar o Lucas. E numa segunda vez, ele usou a filha dela. Desde que a Jade ficou grávida, né? Ele falou que a Jade ia embora. A Jade tinha acabado de ter a neném dela, ele falou que ia deixar a neném por um tempo com ela e que depois ele ia buscar. Ela tava ali saindo do parto, né, do momento que ela deu à luz, né, logo depois que ela deu à luz, ele entrou no quarto e falou que ia levar a menina depois de um tempo e que a Jade não ia poder ficar com ele, não ia ter direito nenhum a ficar com ela, porque eles iam se separar, a filha dele. Ele usou disso, a Jade implorou então, né, pra ficar com a Radija, e agora ele parece que vai fazer isso de novo, né, pelo que a gente tá vendo aí, pelo andar da carruagem da novela, ele parece que vai fazer isso de novo. E eu questiono muito, gente. Os dois viveram o mesmo dilema, tanto a Jade não foi atrás do Lucas ali por causa da Radija, né, e tanto o Lucas não foi atrás da Jade também por causa da Mel. Os dois tinham o mesmo dilema. Mas as pessoas, elas não enxergam assim, que o Lucas tinha esse dilema de ficar com... de ter uma responsabilidade ali sobre a Mel. Ninguém cobra isso do Lucas, as pessoas só cobram isso da Jade. As pessoas falam muito assim, a Jade vai largar a filha dela pra ficar com o Lucas nunca fez nada por ela. Só que o Lucas, ele tava lá cuidando da responsabilidade dele, que era a filha dele, que foi o papel de pai que ele escolheu também ter. Por que ninguém fala dele, então? Porque as pessoas acham que ele não tinha, então, o papel de pai, de querer proteger a filha, desde o primeiro momento que ele não se separou da Maísa, foi porque a Maísa estava grávida, e depois porque a Mel, acharam que a Mel estava com os problemas de ter visão, por causa da falta do pai. Então ele sempre deixou de ir atrás da Jade para ficar com a Mel, mas ninguém olha por esse lado também. As pessoas falam que ele não quis ir atrás da Jade. Não sei porquê, eu não sei o que as pessoas acham, que ele, por bobeira, ele não foi atrás da Jade, que ele podia largar tudo pro alto e ir atrás da Jade. E as pessoas não questionam que ele tem um papel de pai, uma responsabilidade sobre a Mel, mas as pessoas questionam muito a Jade por querer se separar do Said, e a Jade não se absteve de ter responsabilidade sobre a Radija também, mas ela queria se separar dele porque ela não era feliz. Mas ela ficou com o Said até onde deu, porque ela queria ficar com a filha dela. Mas as pessoas questionam muito a Jade, acham que ela tem responsabilidade sobre a filha, e o Lucas, por outro lado, não tem, porque o Lucas podia jogar tudo pro alto para ir atrás da Jade, mas a Jade não podia porque ela tinha filha. As pessoas falam muito sobre isso da Jade, que ela ia largar a filha para ficar com um homem. E o Lucas, por outro lado, ele pode largar a filha dele pra ficar com a Jade. E os dois têm esse dilema. A Jade nunca
A Jade nunca negligenciou os cuidados com a Hadid, ela nunca quis ficar longe da filha dela, mas as pessoas falam muito que sim, justamente porque as pessoas têm muito essa ideia de que a mãe tem responsabilidade sobre o filho e o pai não tem. Por isso que as pessoas nem falam nada do Lucas, entendeu? As pessoas acham que o Lucas tinha mais é que deixar a Mel lá, com a Maísa cuidando, e a Jade não podia largar a filha de jeito nenhum. Gente, os dois têm responsabilidade, tanto o pai, que foi o Lucas, ele tinha responsabilidade de ficar do lado da Mel, sim, nas dificuldades dela, quanto a Jade. E a Jade ficou. As pessoas questionam muito e dizem que a Jade não, que a Jade ia abandonar a filha, mas a Jade nunca fez isso também. Assim, gente, ninguém é obrigado a chipar a Jade e Lucas não, tá? Mas assim, o que eu acho absurdo é defender que a Jade tinha que ficar com o Said. Nem sempre eu vou defender o Lucas, porque, por exemplo, a Jade, ela nunca enganou o Said. Ela desde o princípio, ela deixou claro, demonstrou, né? Ela não deixou claro porque ela tinha medo, claro, né? Ali, naquela cultura ali, com risco de levar chibatadas. Mas, para bom entendedor, deu a entender que ela não queria casar com ele, porque ela inventou que estava estragada, ela falou que não era mais virgem. A Jade, ela não iludiu o Said dentro dos costumes ali, dentro do que ela estava condicionada, porque ela estava com medo também, né? Mas do jeito dela, ela tentou transmitir a mensagem ali de que ela não queria nada com ele. Já o Lucas ele iludiu a Maísa, por exemplo, entendeu? Eu não fico do lado do Lucas totalmente, porque eu até anotei, né, como eu disse. Quando a Maísa beijou o Lucas pela primeira vez, ele falou assim, o que você faria se o Diogo estivesse aqui? Ele fala assim pra Maísa. Ele consentiu quando ela beijou ele pela primeira vez, que ela que beijou, mas ele provocou ela, inclusive. Ele falou, o que o Diogo faria se ele estivesse aqui? Aí ela vai lá e beija, né? Ninguém criticou ele por isso, por iludir a Maísa, né? Eu detesto a Maísa, ela é outra questão aí que a gente também poderia conversar um pouco sobre, mas questionam muito a Jade, dizem que a Jade iludiu o Said. Eu não vi ela iludindo ele, sinceramente, mas eu vi o Lucas iludindo a Maísa. Ele meio que ficou enrolando as duas, né, diferente da Jade. A Jade não enrolou o Said. É claro que ele amava ela, eu acredito nisso piamente, que ele amava ela, mas ele sofria muita pressão da família, ele estava um pouco desestruturado pela morte do irmão dele. Eu vejo muito tudo isso, levo tudo isso muito em conta, porque... E as pessoas parecem não levar, né? Mas, apesar de tudo, eu não posso negar que ele ficou iludindo as duas ali, meio que balebando com uma e com outra, né? Faltou responsabilidade afetiva dele para com a Maísa e com a Jade. E outra coisa, gente, o Lucas, ele teve coragem de deixar a Maísa. Quando a Maísa estava casada com o Lucas e o Said com a Jade, eles chegaram a se ver de novo e eles tinham combinado de fugir. O Lucas teve coragem de largar a Maísa, sim, só que tudo deu errado na hora. Quando ele terminou com a Maísa e foi buscar a Jade, os homens de Said de Tiwali levaram ela. E quando ele estava indo, os policiais agarraram ele, lembram disso? Tinham até carregado ele, mas aí quando ele mostrou os documentos, deu tudo certo. Mas aí quando ele chegou, a Jade já não estava mais lá, porque ela tinha sido levada pelos homens de Tiwali e de Said. Ou seja, foi muito difícil os dois ficarem juntos. Eles tentaram muito ficar juntos, mas sempre acontecia algo de errado. Tava a família toda ali se colocando na frente para eles não ficarem juntos. Mesmo assim, eles resistiram a tudo isso. Eu achei que no final da novela, né, gente, eu acho que as pessoas já sabem, né, que no final eles ficam juntos. Eu achei que foi um casal que mereceu, sim, muito ficar junto no final, por tudo que eles passaram, por tudo que eles lutaram para estar juntos. Eles não abriram mão de pouca coisa.
eles muitas vezes proletaram ficar junto, procrastinaram em ficar juntos porque eles tinham os filhos e a Jade tava com muito medo de perder a filha dela, e o Lucas também teve muito medo de perder a filha, ele teve problemas super fortes com a filha se envolveu com drogas. Então, depois de superado tudo isso, eles conseguiram ficar juntos e eles tentaram muito, eles não desistiram por nada. Então, eles foram sim um casal que mereceram muito ficar juntos, gente, muito de verdade, assim, eu defendo isso até o fim. Vocês podem discordar aí, vocês podem falar o que for. Eu quis trazer esse outro lado aqui para vocês pensarem a respeito. E é muito injusto a Jade ceder às vontades do Said. É algo que ela nunca quis, até que ela chegou a ceder, mas ele não se conformava, que ela não quis desprezar o Lucas por ele. Ela recaiu sim, o amor dela resistiu a toda essa humilhação que o Said queria submeter ela e o Lucas por quererem ficar juntos em detrimento dele. Ele achava que era em detrimento dele no caso, né? Porque nem era, porque simplesmente ela não queria ele. Mas enfim, seria muito injusto se eles acabassem ficando juntos ali. Pensem bem, gente, pensem bem. E é isso, gente. Esse ano eu pretendo falar bastante de novelas aqui. Vou ver se eu trago outras pessoas também pra falar, porque eu gosto muito, eu sou muito viciada em novela. E essa é uma das minhas preferidas mesmo. E eu deixo aqui essa reflexão aí sobre o Said, Jade, Lucas, para vocês fazerem, né? Será que a Jade devia mesmo ficar com o Said só porque o Said era do jeito que ele era e ele fez tudo que ele fez? Mas será que ele fez coisas tão boas assim? Será que ele amava mesmo ela ou aquilo era um sentimento de posse, de orgulho, né? Temos que pensar sobre isso, gente. Temos que refletir sobre isso. Eu trouxe aí alguns argumentos, né? Se vocês quiserem contestar também, tudo bem. Ó, um beijão, hein?